Depois, no capítulo 2, verso 11, introduz uma segunda seção, que também vai nos dizer que em Cristo Deus nos deu mais do que uma nova vida, que em Cristo Deus criou uma nova sociedade. Então, no capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, ou 3, 21, último verso do capítulo 3, nós temos essa seção da nova sociedade de Deus. Qual é a nova sociedade de Deus? Deus em Cristo criou uma nova sociedade, uma invasão celestial na terra. Essa é a visão bíblica da igreja. Filipenses 3, 21, Paulo fala assim: nossa pátria, ou nossa cidadania, ou nossa origem, é a ideia lá, pátria, cidadania, está, não é esteve, é está. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Essa palavra cidadania, está nos céus, mostra que a igreja, dentro do ponto de vista de Deus, ela é uma invasão do reino celestial na terra. Por isso nosso Senhor Jesus conversou com Natanael sobre aquela escada de Jacó, figura dele mesmo, segundo ele disse, sobre a qual anjos de Deus subiam e desciam. Era a figura do nosso Senhor Jesus, como sendo a verdadeira escada de Jacó sobre o Filho do Homem, anjos de Deus subindo e descendo, porque então ele traria a realidade de tudo que o reino celestial é para um testemunho na terra. Aliás, a frase reino dos céus não significa apenas essa esfera celestial do reino de Deus, digamos assim. A palavra reino dos céus, como é usada em Mateus tantas vezes, se refere à esfera terrena do reino de Deus. Por isso nosso Senhor Jesus falou sobre entrar no reino dos céus, sobre o caráter dos cidadãos do reino dos céus, nas chamadas bem-aventuranças. Compreende, irmãos? Então o reino dos céus não está nos céus, o reino dos céus está na terra. E nós somos aqueles que pertencem a este reino, filhos do reino, filhos da luz. Por isso nós falamos ontem, usando aquela figura daquela lagoa serena, no qual um céu estrelado e precioso pode ser contemplado. Esse deveria ser a igreja. Quando se olhar para baixo, quando se olhar para a igreja, quando outros olharem para nós, deveriam ver os estatutos do reino do céu, a atmosfera do reino do céu. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos traz a realidade do reino dos céus, não é? Por isso há uma chavezinha, quem sabe vamos entrar aí um pouco em mais detalhes nessa noite. Há uma chavezinha importantíssima na Epístola aos Efésios, que vem ali colocada de uma maneira singela antes da introdução do assunto da família, no capítulo 5, verso 22. E sabe qual é? É o capítulo 5, verso 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está aí, irmãos. Como nós falamos ontem, não tem estratégia, não tem mecanismo, não tem método para se viver uma vida familiar saudável. Aí está a chave, a única chave. Enchei-vos do Espírito. Essa é a chave para vivermos uma vida familiar adequada. Por quê? Há um princípio tão precioso que gostaria que nós pensássemos um pouquinho nele. 1 Coríntios 12, 3, que diz que o Espírito Santo enviado do céu, que habita em nós, mas que além de habitar, deve nos encher. Então diz que é o Espírito Santo enviado do céu que nos traz a realidade espiritual do encabeçamento de Cristo. Quando Pedro diz assim: santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Só uma maneira de Cristo ser santificado como o Senhor nos nossos corações. E essa maneira, digamos assim, é sermos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único responsável e capaz de trazer o senhorio prático de Cristo para os nossos corações e para a vida das suas assembleias. Irmãos, quanto precisamos honrar o Espírito Santo. Por isso, se você der um passo para trás aí na mesma Epístola aos Efésios e sair do 5,18 e for por 4,30, é a próxima menção anterior aí, andando para trás, é a menção anterior, imediatamente anterior ao Espírito
do capítulo 5, verso 18, a anterior é o capítulo 4, verso 30, que diz exatamente assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Sabe o que acontece entre o capítulo 4, versículo 30, e o capítulo 5, versículo 18? Essas duas menções ao Espírito, sabe o que acontece entre elas? O 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito. O 5,18 diz, enchei-vos o Espírito. E sabe o que está nesse intervalo aí? Tudo aquilo que entristece e tudo aquilo que honra o Espírito Santo.